Pessoal, e aí pessoal, espero que vocês estejam bem. Como prometido, né? Vou começar a gravação do vídeo, né? Enfim, vou tentar não enrolar muito para não ficar um vídeo muito longo e cansativo para vocês, tá? Vou só discutir aqueles pontos mais importantes que a gente já vinha discutindo em sala, tá? Visto que eu escolhi, né, tirar mais dúvidas dentro de sala de aula do que chegar e só resolver essa lista de exercício, que no caso é uma lista de revisão, né? Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos começar. Essas 5 primeiras questões, se eu não me engano, eu respondi em sala, né? Então eu vou tentar passar um pouco mais rápido nela, tá? Vamos lá. Um automóvel percorre uma estrada com função horária de... Ou seja, a função horária é S igual a menos 40 mais 80t. Tá, pessoal? Nosso gabaritinho aqui, ó. Lembra sempre, função horária vai ser S igual a S0 mais V vezes T. Onde esse S é a posição final, ou seja, vai ser sempre a posição que o veículo vai chegando naquela posição, tá? Essa outra é a posição inicial, pessoal. Ela não muda. Quem muda é a posição final, tá? A posição inicial é a posição em que se inicia o movimento, tá? A velocidade ela não muda. Ela é a mesma durante todo o movimento. Por isso que o nome é movimento uniforme. Ou seja, por definição, movimento uniforme percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Isso vai dar uma velocidade constante. É a mesma velocidade durante todo o trajeto, tá, pessoal? E a outra aqui que muda, no caso, tá? Vou botar um verdinho, é o tempo, tá? A posição muda com o passar do tempo, tá, pessoal? Então isso aqui é a função horária, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, eu tenho a posição inicial, é o menos 40, tá? Não se esqueça do menos 40. E esse 80 aqui, ó, é a velocidade, tá lá, tá? Aí a questão quer saber o quê? O tempo, quer saber o tempo quando o automóvel passa pela posição 80, pelo quilômetro 80. Então eu vou vir aqui na função horária que a questão já me deu, né? E vou substituir 80 no lugar do S. Tá aqui, ó. Tá? Pronto. E assim eu vou encontrar o valor o valor do tempo, né? O tempo que demorou para chegar nessa posição. Então vamos lá, vai ficar 80 igual a menos 40 mais 80 vezes T. 80 vezes T. Vai ficar 80 mais 40 igual a 80 vezes T. 80 mais 40, 120 igual a 80. 80T ou 80 vezes T dá no mesmo, tá, pessoal? Isso aqui implica que vai ficar 120
120 dividido por 80 igual a T, né? Igual a T. Se eu fizer essa divisãozinha, eu vou encontrar que T é igual a 1,5 horas. Tá, pessoal? Pronto. Então, se eu vier aqui na minha funçãozinha aqui, nessa daqui, e substituir no lugar de T, colocar 1,5, eu vou encontrar o valor de S como sendo 80. Tá, pessoal? Mesma coisa também. Certo? Então, essa questão eu resolvi em sala várias vezes, tirei dúvida, tá? Então, refaçam. É bom vocês dar uma olhada, uma lidazinha na teoria também, para não ficar se enganchando na resolução das questões, tá? Tem que saber dos dois. Lá. Questão 2. Ficou esse negócio aqui na frente, não tá saindo. Enfim, não vai interferir essa coisa. Questão 2. A tabela fornece em vários instantes a posição S, posição final de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada em que se movimenta. Tá? Então aqui eu tenho a tabela. Às vezes vou ter questões que vai me dar uma tabela, vou ter questões que vai me dar um gráfico. E eu tenho que saber interpretar os dois, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho fazendo amarelo. Quando o tempo é zero, a posição do automóvel, por exemplo, né? Tá no quilômetro 200, ó. O tempo é em hora e a posição é em quilômetro, tá? Aí, quando se passa 2 horas, né? A posição agora, né? É no quilômetro 70, ou 170. Aí, quando passa mais 2 horas, totalizando agora 4 horas de viagem, o veículo agora está na posição 140, e assim por diante. Observe que o intervalo de tempo está sendo de 2 em 2, ó, de 0 para 2, de 2 para 4, de 4 para 6, de 6 para 8, tá? E de 8 para 10, tá? Então, tempos iguais. E as distâncias estão mudando também de forma igual, tá? Ó, do 200, aí ele cai 30, né? 170. Aí depois cai mais 30. Aí depois cai mais 30, depois mais 30. No caso, menos 30, né? 200, menos 30, 170. Menos 30, 140, menos 30, 110 e assim por diante. Enfim, vamos lá. Para fazer a análise, né, e resolver essa questão, você vai pegar o primeiro e a segunda coluna dessa tabelazinha, tá? É o seguinte, quando o tempo é zero, lógico que a gente tem o tempo inicial, né? Sendo zero. 0 hora, tá? Se quando o tempo é zero a posição é 200, então quer dizer que a posição inicial é 200, né? Quilômetro 200. Aí comparando essas duas colunas, né? Eu vou ter ali que o tempo final vai ser 2 horas. E a posição final vai ser 170. Né? 170. Pronto. Fiz a análise. Aí é o seguinte, o que é que a questão quer, de fato?
ela quer a função horária que nos fornece a posição do automóvel com as unidades fornecidas. Então, eu vou construir a função horária, tá? Nosso gabarito é S igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. Pronto, esse é o nosso gabarito, tá? Aí é o seguinte, pessoal. Eu não sei o valor da velocidade, tá? Então, eu tenho que encontrar o valor da velocidade. Como eu falei para vocês, a velocidade ela não muda, ela é sempre a mesma. Então, eu posso substituir esses valores que eu já tenho aqui nessa equação, nessa função, e encontrar o valor da velocidade. Ou posso encontrar o valor da velocidade pelaquela equaçãozinha que a gente já conhece, né? Em que uma é a extensão da outra, tá, pessoal? Vamos lá, vamos substituir. Aqui vai ficar 170 igual posição inicial 200 mais a velocidade, que é o que eu quero, vezes o tempo. Qual é o tempo? 2. Pronto. Aí vou ficar com 170 menos 200 igual a velocidade vezes 2, né? 170 menos 200 vai dar menos 30. Menos 30. A velocidade vezes 2 ou 2 vezes a velocidade dá no mesmo, tá, pessoal? Só tô deixando assim que é para não confundir vocês, tá? Logo vai ficar menos 30 dividido por 2 é igual a velocidade, né? Ou seja, a velocidade é menos 15 quilômetros por hora. Pronto. Encontrei o valor da velocidade para poder construir a função horária, tá? Agora sim eu vou construir a função horária. Vai ficar S igual a posição inicial, que ela não muda, ela é sempre a mesma, 200 mais, abre parênteses, qual é o valor da velocidade? Menos 15 vezes T. Pessoal, relação de sinal. Mais por menos vai dar menos, né? Então, vai ficar 200 menos 15 vezes T. Então, aqui está a função horária, tá? Quando a questão pedir para você construir a função horária, você sempre vai deixar substituir o valor da posição inicial, né? Tem que estar colocado aqui, já que ela não muda, tá? E como a velocidade também não muda, né? Eu tenho que deixar ela aqui também, né? Ó, menos 15, tá? Lembra do sinal, para não ficar errada a questão. As únicas coisas que você não vai substituir aqui é o valor de S e o valor de T. Você não substitui, você deixa assim, tá? Porque dependendo do valor de T, né? Eu vou começar a atribuir valores a T e vou encontrando posições, né? A posição em que o veículo se encontra, de acordo com o valor do tempo. Tá, pessoal? Então, isso é uma função, né? Eu atribuo um valor ao T e encontro a posição. E assim vai. Tá? Pronto. Segunda questão já foi. Terceira. Duas bolas de dimensões desprezíveis. Ó. Quando ele fala dimensões desprezíveis, né? É que não importa o tamanho,
tá? Não importa se elas duas são do mesmo tamanho, se uma é maior do que a outra, não importa, tá? O que importa pra gente aqui é o seguinte, é que elas estão se aproximando uma da outra, tá? Executando movimentos retilíneos uniformes, ou seja, percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, onde a velocidade ela não muda, ela é sempre a mesma, tá? Aí me dá a velocidade das duas bolas, tá? A primeira e da segunda, aí diz que no instante, quando t vale 0, né, a distância entre elas é de 15 metros. Podemos afirmar que o instante da colisão é... Vamos lá. Já grifei todas as partes importantes para resolver essa questão. Para cá. Primeira coisa que eu vou fazer. Pessoal, faz um desenho. Isso ajuda, tá? Aqui está a primeira. Faz esses risquinhos para dizer que ela está se movimentando para esse lado, tá? Vem aqui, desenha a outra. Faz um risquinho para dizer que ela está vindo para cá, tá? Aí disse o seguinte, que elas estão a 15 metros de distância uma da outra, tá? Então eu posso dizer que aqui, né, essa primeira ela está no 0. Atrás dela é o -1, aí o -1, -2, e assim vai. Aí para cá, 1, 2, 3, e assim por diante, até chegar aqui, ó, no 15 metros. Isso é quando o instante é 0, né? Quando o tempo é 0. Se o tempo é 0, então a gente tem as distâncias, né? As posições iniciais, tá? Então, da primeira aqui, eu vou ter que a posição inicial dessa primeira bola é 0, tá? E a velocidade dela é 2 metros por segundo. É o que a questão me deu, ó. 2 metros por segundo. Essa outra aqui, a posição inicial dela é 15, tá? 15 metros. E a velocidade dela é -3 metros por segundo. Ah, professor, por que -3? Porque ela está indo no sentido oposto, tá? Eu estou assumindo que para cá, ó, para cá cresce e para cá diminui, tá? Então, se movimenta para esse lado, vai crescendo, né? Se movimenta para esse lado aqui, vai diminuindo, né? Questão da velocidade, né? Velocidade negativa e velocidade positiva. Enfim, com isso eu posso construir a função horária para a primeira bolinha. Então, S para a primeira bolinha, né, vai ser 0 mais 2 vezes T. Pronto. Deixa aqui guardado. Vamos para outra. A outra vai ser a posição, a função horária da segunda bolinha vai ser 15 menos 3 vezes T. Tá aqui. É o seguinte, a pergunta final, né, da questão, ela quer saber o instante, ou seja, o intervalo de tempo em que vai ocorrer a colisão das bolinhas, já que elas estão indo uma de encontro à outra, tá, pessoal? Então, se elas estão indo de encontro uma à outra, né, a posição final, né, a posição
final da primeira bolinha tem que ser igual à posição final da segunda bolinha, tá? Porque para ocorrer a colisão, elas têm que estar no mesmo lugar, né? Na mesma posição, vamos dizer assim. Então, partindo disso, eu vou só substituir agora, né? Vou substituir isso aqui, né? E substituir isso aqui, né? Na igualdade. Aí vai ficar 2t igual a 15 menos 3t. Tudo que tem t fica de um lado e o que não tem t fica do outro. Vai ficar 2t mais 3t igual a 15. Vai ficar 5t igual a 15. T é igual a 15 dividido por 5, que é igual a 3 segundos. Ou seja, o tempo da colisão vai ser 3 segundos. Se eu pegar esses 3 segundos e substituir aqui, ó, e aqui, eu vou encontrar aqui os valores desse S1, né, da posição da primeira bolinha, e o valor da posição da segunda bolinha vai ser o mesmo, né? Elas vão estar no mesmo lugar, por isso que está ocorrendo a colisão, tá, pessoal? Vamos lá para a questão número 4. O gráfico da função horária do movimento uniforme de um móvel é dado a seguir, tá? É dado a seguir. Não tem inicial aqui não. Pronto. Então tem o gráfico. Pode-se afirmar que o móvel tem velocidade constante em metros por segundo igual a... Então ele quer saber o quê? Ele quer saber a velocidade, ó. Quer saber a velocidade. Só analisar o gráfico agora. Pessoal, quando eu vou fazer essa análise do gráfico, coloco na mente de vocês. Ó, quem manda, vou até deixar de vermelho. Quem manda é esse eixo aqui, ó. Tá? É o eixo de baixo, é o eixo X. Nesse caso aqui, não tá X, tá T, mas quem manda é ele, né? E quem obedece é o que está em pé, tá? Quem obedece é ele. Então é o seguinte: quando o tempo é zero, a posição também é zero, tá? Porque o gráfico ela está iniciando aqui, ó, na origem, tá? Então se ela inicia na origem, vou até colocar aqui no cantinho, a posição inicial ela é zero. Ela é zero. E o tempo inicial também é zero. Tá, pessoal? O tempo inicial vai ser sempre zero. Nesses casos aqui que a gente está analisando, tá? Aí depois, quando se passa 8 segundos, se passou 8 segundos, ela tá aqui, ó. A posição agora é de 2 metros. Então, quando t é 2, ou quando t é 8, perdão, a posição é 2 metros. Com isso eu posso encontrar o valor da velocidade, tá? Só usar a função horária. Tá? Qual é o valor da posição final? 2. Posição inicial? 0. Valor da velocidade é o que eu quero. O valor de t é 8.
né? Vai ficar 2 igual a V vezes 8. Vai ficar 2 sobre 8 igual a V, né? Isso implica que V é igual a 0,25 metros por segundo, tá, pessoal? Para ficar mais fácil de vocês entenderem, aqui, ó, eu posso simplificar por 2 em cima e embaixo, vai ficar 1/4, tá? E 1/4 equivale a 0,25, né? Se eu pego 1 e divido para 4, fica 0,25, tá? Então, a gente encontrou o valor da velocidade, que é o que a questão está pedindo, né? Ela pede a velocidade, ó, em metros por segundo. Pronto. Fácil, fácil. Vamos para outra questão. Um móvel se desloca sobre uma reta conforme o diagrama a seguir. O instante em que a posição do móvel é de 20 metros, positivo, ó, tá no lado positivo, pronto. Então a gente tem que fazer a primeira análise do gráfico, tá, pessoal? Ó, lembra que eu falei, quem manda? Quem manda é a reta que está deitada, né? Ó. Quando o tempo é 0, né, não tem ninguém associado a ele. Ou tem? Tem, pessoal. Deixa eu só anotar aqui, ó. Quando o tempo é 0, a posição inicial é menos 30. Sabe por quê? Porque você não vê nenhum pontilhadozinho aqui, ó, associando o 30 a outro número, a não ser o 0, tá? Se ele tá aqui e não tem nenhum aqui, valorzinho aqui, é porque é o 0. Quando o t é 0, a posição é menos 30, tá? Enfim, aí agora, quando o tempo é 2, a posição é menos 20. Então, quando t é 2 segundos, a posição é menos 20 metros. Pronto. Então, aqui a gente já temos os dados aqui. Para poder construir, né, a nossa função horária, a gente tem que encontrar a velocidade, tá? Porque pelas informações que o gráfico nos dá, ela não nos dá a velocidade. Então eu posso encontrar a velocidade como? Utilizando a mesma equação, né? A função horária. S0 mais velocidade vezes o tempo. Tá? Posso também encontrar a partir dessa. ΔS sobre ΔT. Tá? Mas eu estou sempre usando essa primeira para vocês verem que com uma equação só você consegue resolver tudo. Tá? Vamos só substituir os valores. Ó. Posição final foi quanto? Menos 20, né? Menos 20. Posição inicial, menos 30. Mais V, né, a velocidade, que é o que eu quero. E o tempo, não é tempo inicial, é tempo final, tá? 2. Né? Vai ficar esse 30, né? É para lá. Vai ficar 30 menos 20 igual a V vezes 2.
30 menos 20, 10. V vezes 2. Né? Então vai ficar 10 dividido por 2 igual a V. Ou seja, V é igual a 5 metros por segundo. Tá? Pronto. Já que eu encontrei o valor da velocidade, agora eu posso construir a função horária. Então, S igual a S0 mais V vezes T. O S ele fica, né? Só substituo o valor da posição inicial, que é menos 30, mais o valor da velocidade que a gente encontrou, é 5 vezes T. Tá? Pronto, então aqui é a função horária. Só que a questão ela não pede só para você encontrar a função horária. Ela quer saber o instante em que a posição do móvel é de 20 metros, mais 20. Aí o que é que eu vou fazer? Vou substituir aqui no lugar de S, vou substituir aqui o mais 20, tá? Então eu vou ficar com 20 igual a menos 30 mais 5 vezes T. Vai ficar 20 mais 30 igual a 5 vezes T. Vai ficar 50 igual a 5 vezes T. Né? T é igual a 50 dividido por 5. Ou seja, 50 dividido por 5 dá 10, né? 10 segundos. Pronto, então esse é o valor de T, tá, pessoal? Assim, terminamos essa questão. Questão 6. Dois móveis A e B, ambos com movimento uniforme, percorrem uma trajetória retilínea conforme mostra a figura. Em t igual a 0, estes se encontram, respectivamente, nos pontos A e B, na trajetória. As velocidades dos móveis são VA igual a 50 metros por segundo e VB igual a 30 metros por segundo, no mesmo sentido. Pronto, tá aqui, pessoal. Pronto. Essas são as posições, né? Então, o que é que a gente vai fazer? É uma situação parecida com aquela questão das duas bolinhas, tá? Só que as bolinhas, uma estava indo de encontro à outra. Nessa, esses dois objetos estão viajando, né? Estão se deslocando no mesmo sentido, tá? Ou seja, esse aqui está vindo para esse sentido e esse também está vindo para o outro. A única coisa que muda são as posições, né? As posições iniciais de cada um deles, né? E a velocidade deles também são diferentes, tá? Aí a pergunta é, que é a questão que é de fato, em qual ponto da trajetória ocorrerá o encontro dos móveis, tá? Então vamos lá. Analisando o primeiro. Ó, no primeiro, a posição inicial dele é de 50 metros, tá? Não vou nem colocar o tempo inicial, vocês já sabem que é 0, tá, pessoal? A velocidade do primeiro, tá? VA é igual a... Cadê? Igual a 50. 50 metros por segundo. Pronto. Isso aqui é do primeiro. A velocidade do segundo, né? A velocidade do segundo vai ser 30 metros por segundo.
Tá aqui na questão também. 30 metros por segundo. E a posição do segundo, né, do B, é de 150. S0 igual a 150 metros. O que é que a gente vai fazer? Mesma coisa que a gente fez na situação das bolinhas. Vai construir uma função horária para o primeiro e uma função horária para o segundo. Tá? A função horária para o primeiro, né? Vamos chamar de A. Vai ser S0, vai ser 50, mais 50 vezes T. Tá, pessoal? Para o segundo vai ser posição final do segundo. Vai ser a posição inicial, que é 150. Mais 30 vezes T. Ah, professor, mas por que não ficou menos, igual a outra situação da bolinha? Lembra, pessoal? Um estava indo de encontro ao outro, ou seja, um estava indo no sentido e o outro vindo de encontro, né? No sentido oposto já. Aí esse que estava vindo no sentido oposto, né? O valor da velocidade tem que ser com menuzinho na frente, tem que ser negativo. Como os dois estão indo no mesmo sentido, então os dois são positivos. Tá? Porque os dois estão indo para o sentido positivo do movimento. E o que é que eles saber? O tempo em que eles vão se encontrar. Então, aquela mesma situação. Eles vão se encontrar quando a posição do primeiro for igual à posição do segundo. Então, faço só substituir. Substituo isso aqui aqui. E substituo isso aqui aqui. Tá? Então, vai ficar 50 mais 50T igual a 150 mais 30T. Tudo que tem T fica de um lado e o que não tem T fica do outro, né? Então eu vou deixar esse 50T aqui menos 30T. Ficar 150 menos 50, né? Esse menos 30, esse 30 veio para cá, né? Negativo. E esse 50 foi para lá. Negativo também. 50T menos 30T dá 20T. 150 menos 50, 100. Né? Então vai ficar T igual a 100 dividido por 20. Né? Vai ficar, posso simplificar por 10 em cima e embaixo, né? Vai ficar 10 dividido por 2, vai dar 5 segundos. Pronto. T vale 5 segundos. Pessoal, só que ele não quer saber o tempo que eles vão se encontrar. Ele quer saber a posição, né? Ó. Em qual ponto da trajetória ocorrerá o encontro dos móveis, né? Então, já que eu encontrei o tempo que vai demorar para eles se encontrarem, então eu posso substituir esse valor do t em qualquer uma das funções horárias que a gente construiu e vou encontrar a posição, tá? Então, por exemplo, eu posso substituir aqui, ó, nessa aqui. Então, ó, a posição vai ser 50 mais 50 mais 50 vezes 5. Vai ser 50 mais 5 vezes 50 vai dar 5 vezes 50. 250, né? 250.
Então a posição vai ser 300 metros. Tá, pessoal? Pronto. Ah, mas eu quero saber se a posição do segundo também vai ser na posição 300. Só substituir, ó. 150 mais 30 vezes 5. Tá aqui. Vai ficar 150 mais 3 vezes 5, 15, né? Só que tem o zero. Então vai ficar 150. Então a posição vai ser 300 também. 300 metros. Tá, pessoal? Então é isso. Então você vai e diz que a posição vai ser 300 metros. Vai lá e marca o correto. Vamos lá. Esse aqui é mais simples, essa questão. Vamos lá. Uma partícula descreve um movimento retilíneo uniforme segundo um referencial inercial. A equação horária da posição com dados no SI. Pessoal, no SI, no Sistema Internacional, lembra que eu falei para vocês lá nas primeiras aulas que é metro e segundo, tá? Metro e segundo. Ou seja, a função horária é S igual a menos menos 25 mais 15t. Pronto. Aí ele pergunta, ó, nesse caso podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é... Ele quer saber a velocidade. Ficou com dúvida? Repete o gabaritozinho, ó. Isso aqui, ó, posição inicial. Velocidade aqui, ó. Velocidade aqui, ó. 15, né? É o mais 15 no caso, né? Que é positivo. Então, você vai e escreve a velocidade é de 15 metros por segundo. Pronto. Ou se não quiser escrever isso tudo, bota só assim, ó. V igual a 15 metros por segundo. Pronto. Acabou a questão. Só isso aí. Vamos para a próxima. Questão 8. O gráfico a seguir representa o movimento de uma partícula. Tá aqui o gráfico. Pessoal, já adianto para vocês. Observe que o gráfico ele não começa do zero, tá? Logo, a posição inicial não é zero. Tá? A posição inicial é 90. S0 igual a 90. Ó, 90 metros. Tá aqui, ó. Posição em metro. Pronto. E o tempo em segundo. Então, tempo... Não é o tempo inicial, não, tá? Esse que eu vou botar agora, 30. Tempo final. É o valor que está distante, ó. É o tempo final. Pronto. Então, já fizemos a análisezinha aqui. Qual o tipo de movimento representado? Qual o tipo de movimento? Pessoal, movimento retilíneo uniforme. Pronto. Só isso. Qual é a posição inicial da partícula? 90 metros. Tá aqui, ó.
Não tem nenhum valor associando a ele, tá aqui, ó. Quando o tempo é 0, a posição é 90. Percebe? Se for na metade do caminho, por exemplo, quando o tempo for 15, né, ó, faz o pontilhadozinho, ó. Olha a posição onde é, ó. Na metade do caminho também. Tá vendo? Quanto mais o valor vai se aproximando do 30, aqui, quando aqui é 20, ó, mais vai se aproximando de 0. Ou seja, a distância ela vai diminuindo, né? Ele está voltando, no caso, se você pensar em uma estrada, né? Ele está vindo aqui, ó. Se aqui é 90, né? Ele está voltando. 80, depois 50, 10, 0, menos 5 e assim vai, tá? Então é isso que representa esse gráfico aí. Aí a pergunta da C. O que representa o instante quando T é 30 segundos? Pessoal, quando T vale 30, qual é a posição? Qual é a posição aqui, ó, no gráfico? Qual é a posição aqui? É 0. É quando chega no 0. Então, quando o instante é 30, é quando se passa pela origem, pela origem, tá, pessoal? O movimento em questão é progressivo ou retrógrado? Retrógrado, tá? Lembra desses dois nomes, dá uma revisada, tá? Para saber se ele é progressivo ou retrógrado, eu tenho que saber se a velocidade ela é positiva ou ela é negativa, né? Se a velocidade é positiva, né, então ele é progressivo. Se a velocidade é negativa, então ele é retrógrado. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Fazendo a continha. Não tem jeito. Tenho que encontrar o valor da velocidade, que é justamente a alternativa E, né? Ela quer saber a velocidade também. Então, vamos fazer as duas de uma vez só. Vamos lá. Essa é bem simples. Ó, quando o tempo é 30, a posição final é 0, né? Como a gente viu na letra C. Foi na C... Não, foi na D, se eu não me engano. Enfim. Então, V é igual a ΔS sobre ΔT. Posso resolver por essa. Ou posso resolver pela outra. Vou resolver pela outra para vocês já ficarem mais habituados com ela. S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Tá? Posição final, 0. Posição inicial, 90. Mais V, que é o que eu quero. E o tempo final, que é 30, né? Vou substituir aqui. Então, vai ficar menos 90, né? 90 vai para o outro lado, ele muda o sinal. Com a velocidade vezes 30. Né? Vai ficar menos 90 dividido por 30 igual a V. Simplifico por 10 em cima e embaixo, né?
Vai ficar aqui V é igual a menos 9 dividido por 3. Menos 9 dividido por 3 vai dar... Menos 9 dividido por 3 vai dar menos 3 metros por segundo. Tá? Então, ó, observe. É um valor negativo. Então, o movimento ele é isso aí, retrógrado. Movimento retrógrado. Qual é a velocidade média da partícula entre T0, né, e quando o tempo é 30? Então, a velocidade, como a gente já sabe, né, a gente já discutiu, a velocidade dela é a mesma. Então, a velocidade ela é de menos 3 metros por segundo. Tá, pessoal? Só isso. Questão 9. Um automóvel, no intervalo de tempo de 2 horas, passa pelo marco quilométrico, ó, delta T, 2 horas. Intervalo de tempo. Passa pelo marco quilométrico 140. Então, onde iniciou? 140. Tá? Aí ele sai do 140 e vai para o marco quilométrico 200. Então, posição final. 200 quilômetros. Qual a velocidade média? Qual a velocidade média desse automóvel nesse tempo? Pessoal, isso aqui é fácil. Isso aqui não é para ninguém errar na prova, viu? Vai ser ΔS sobre ΔT. Tá? Quem é o ΔS? Não é a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, né? Só que esse aqui eu já tenho, é o ΔT, já tá aqui, ó. Então eu não preciso calcular isso aqui não. Vou lá e coloco só o 2. Né? Preciso colocar os valores de cima. Vai ficar 200 menos 140 dividido por 2. 200 menos 140 vai dar 60 dividido por 2. Então vai dar 30 quilômetros por hora. Tá, pessoal? Ah, e se a questão tá pedindo, em vez de em quilômetro por hora, tá pedindo em metro por segundo. O que é que eu faço? Eu divido por 3,6. Tá? Se eu tivesse feito toda essa conta e esses valores tivessem sido dados em metros e depois pedissem em quilômetro por hora, aí eu multiplico por 3,6, tá, pessoal? Só para relembrar vocês. Questão 10. Se uma viagem de 330 quilômetros, vamos lá, ó, ΔS, ó, 330. Já me dá o valor de 330. Somente. Ah, professor, como é que o senhor sabe que é o ΔS isso aí já? Porque ele não me dá mais nenhuma informação sobre as posições. Ele não diz de onde ele saiu e onde ele chegou. Ele só diz a viagem. A viagem é de tantos quilômetros. Então é o ΔS. Tá? Com a velocidade média. Ó, dessa vez ele dá velocidade. Ó. De quanto? De 90 quilômetros por hora. Ó a pergunta. Quanto tempo será gasto? Ó.
ΔT que ele quer, é o ΔT. Então, vou lá, ó, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Isso é o assunto anterior, né, que a gente vem trabalhando. Substitua os valores, né? Vai ficar 90 igual a valor do ΔS. É 330 dividido por ΔT, que é o que eu quero, né? Chegando nesse ponto aqui, os dois eles só fazem mudar de lugar, né? Ficar ΔT igual a 330 dividido por 90. Simplifico por 10 em cima e embaixo. Vai ficar 33 dividido por 9. 33 dividido por 9, que vai dar... Deixa eu pegar aqui meu gabaritinho. Vai dar 3,66 horas, né? Só que as alternativas que eu coloquei, ele queria hora e minuto, né? Então, beleza. Aqui eu tenho um inteiro, né? 3. Então, eu já sei que é 3 horas. E falta os minutos, né? Falta isso aqui, ó. Que no caso é 0,66. Para eu passar para minuto, né? Já que ele está em hora, eu posso fazer a regra de 3 ou eu posso chegar e multiplicar por 60. Né? Se eu multiplicar aqui por 60, eu vou encontrar aproximadamente 40 minutos. Então foi 3 horas e 40 minutos. Pronto, vou lá e marco a corretíssima. Última questão. Uma pessoa correndo percorre 4 quilômetros com uma velocidade escalar média de 12 km por hora. A pergunta de fato é: o tempo do percurso é de... Mais uma vez, ele quer o tempo. Ele me deu o ΔS, sendo 4 km. Me dá o valor da velocidade como sendo 12 km por hora. E quer um intervalo de tempo. Certo? Então, V igual a ΔS sobre ΔT. Isso aqui vocês sabem demais já. Vai ser 12 igual a 4 dividido por ΔT. ΔT é igual a 4 dividido por 12. 4 dividido por 12 vai dar 0,33 hora. Tá? Só que se as alternativas que eu coloquei, ela pede em minuto e não em hora. Então eu chego e multiplico o 0,33 por 60, né? Vezes 60. Eu encontro o valor em minuto, né? Encontro o valor em minuto. Aí vai dar 20 minutos. Tá, pessoal? Então,